uma ficha que tem que cair para nós, nesse momento que a gente está vivenciando, é a humildade. A gente tem que entender o quanto a gente não tem controle de nada, o quanto a gente faz planos e não é nada disso. Olha agora, que situação, todo mundo teve que desmarcar seus planos, teve que desmarcar suas viagens, o mundo está de cabeça para baixo, ninguém sabe como vai ser o próximo dia, a gente tem que viver cada dia, viver aquele dia sem muito plano, porque o que a gente sabe? Então, a gente tem um ego de querer controlar tudo e querer que as coisas sejam do nosso jeito, e uma das coisas que essa ocorrência está nos ensinando é, ó, você não tem nenhum controle, você tem que ser totalmente humilde e saber que tudo está dependente da luz do Criador, você é totalmente dependente, você é uma pequena peça e a tua parte, o que você faz, influencia o todo. Mas você tem que ter humildade, que existe uma força, então uma grande lição de humildade. Mas ao mesmo tempo que a gente então tem que trabalhar esse aspecto da nossa humildade, existe um aspecto importante para criar milagres. Eu tenho certeza que a gente agora está precisando de um milagre, a humanidade está precisando de um milagre, cada um de nós está precisando de um milagre, a gente quer ver as coisas mudarem, cara. Assim como as coisas pioraram no mundo muito, muito rápido, tudo pode melhorar muito, muito rápido também. É um grande milagre que pode acontecer a qualquer momento. Então o conceito de uma chutzpah sagrada, uma audácia sagrada que uma pessoa precisa ter para criar milagres, fazer as coisas mudarem, fazer as coisas se transformarem. Então eu quero contar uma história. E essa história é uma linda história, eu adoro essa história. É uma história muito inspiradora, mas mais do que a história, quando a gente conta a história, a gente quer revelar a luz e a energia que está por trás da história. Sabe, tem um ensinamento cabalístico que tinha uma época, que tinha um grande sábio, que quando acontecia algum julgamento, quando acontecia algum decreto negativo que recaía sobre a humanidade, esse grande sábio ia para um determinado lugar de uma floresta e fazia uma determinada oração, e fazendo essa oração naquele ponto, naquele determinado lugar, ele conseguia cancelar o julgamento, ele conseguia cancelar o decreto. A geração seguinte sabia qual era o lugar na floresta onde o sábio rezava, mas não sabia mais qual era a reza, não sabia mais qual era a oração. Mas bastava ir lá naquele lugar, fazer uma reza, a sua própria reza, e também conseguia cancelar o decreto com a força daquele lugar. Depois a geração seguinte já não sabia nem qual era o lugar, nem qual era a reza, mas sabia contar essa história. E contando essa história também conseguia cancelar decretos, cancelar julgamentos. Então eu quero contar uma história, que é uma história, como eu falei, inspiradora, mas que além disso a história em si cancela decretos, cancela julgamentos, e a gente recebe a ajuda de grandes almas dos mundos superiores que já passaram por situações de julgamento parecidas, para essas almas virem nos ajudar e trazer luz e trazer milagres mais uma vez. É a história sobre uma grande alma chamada Roni Ameagelo. Roni Ameagelo é Roni, o desenhador de círculos. Roni Ameagelo viveu na terra de Israel há cerca de 2000 anos atrás. E lá na terra de Israel, nessa época, 2000 anos atrás, é muito importante na estação de chuvas chover. No inverno tem que chover. Toda a agricultura e toda a água potável depende de chover na época da chuva. E num determinado ano não estava chovendo na estação de chuvas. Já não chovia há muito tempo e tudo foi ficando seco. E as pessoas ficaram desesperadas e não sabiam o que fazer. Então eles foram chamar Roni Ameagelo para rezar, para fazer um pedido. Porque Roni Ameagelo era como se fosse um membro da casa de Deus, e que qualquer pedido dele era atendido. Então chamaram Roni Ameagelo para literalmente fazer chover. Pediram para ele fazer chover. Aí Roni Ameagelo falou, então tá, então avisa para todo mundo que eles têm que tirar dos seus quintais os seus fornos de pêssar que eles guardam nos quintais e trazer para dentro de casa, para quando começar a chover, não enferrujar. Manda essa mensagem para todo mundo. Aí Roni Ameagelo começou a fazer uma oração, pedindo aos céus para chover, e nada aconteceu, não caiu nem uma gota d'água. O que fez Roni Ameagelo? Ele pegou um pedaço de pau e fez um círculo no chão, desenhou um círculo no chão, na terra. E ele se postou no meio desse círculo e olhou para os céus e falou, Senhor do Universo, os seus servos vieram pedir a mim que eu intercedesse para acontecer um milagre, para que eles possam viver, para que eles possam desfrutar, para que eles possam fazer a coisa certa. Então eu vim aqui pedir
que cai a chuva dos céus, que cai a água dos céus. E enquanto não cair chuva do céu, enquanto não cair a água do céu, eu prometo que eu não vou sair de dentro desse círculo que eu desenhei no chão. Mal ele acabou de falar essas palavras, começou a chuviscar. Começou a cair uma chuva bem fininha, uma garoa, que já daria a ele a permissão de sair do círculo. A promessa dele já teria sido realizada. Mas ele falou: Senhor do Universo, não foi isso que eu pedi. Eu quero uma chuva séria, eu quero uma chuva que realmente encha as caixas d'água, que molhe os campos e que enche as cisternas. Não quero essa chuvinha boba, não. Nessa hora começou uma tempestade, que a água começou a subir, começou a invadir tudo, começou a inundar tudo. Aí Roni Megiel continuou no círculo e falou: Senhor do Universo, não foi isso que eu pedi também. Eu quero uma chuva saudável, uma chuva do bem. Aí nessa hora a chuva se equilibrou e ficou uma chuva boa. Então, a primeira parte dessa história é que Roni Megiel, para começar, ele tinha certeza absoluta que ele ia conseguir fazer o milagre, tanto é que antes dele começar a oração, ele mandou todo mundo guardar o forno, porque ele não queria que as pessoas tivessem um prejuízo, mas ele tinha certeza absoluta que a oração dele ia ser atendida. E da mesma forma, para a gente poder receber um milagre, fazer um pedido, a gente tem que ter certeza absoluta que existe uma força de bondade por trás de tudo e que essa força quer o nosso bem. Essa força não quer nos prejudicar. Essa força quer nos atender, mas tem que ter essa convicção, tem que ter essa certeza absoluta. E é claro que a pessoa tem que ter uma vida de acordo para poder estar merecendo fazer isso. Porque a continuação dessa história é que muitos sábios daquela geração, ao ficarem sabendo do que Roni Megiel tinha feito, desse jeito que ele tinha falado com o Criador, eles acharam que ele merecia ser excomungado, que ele merecia ser banido, que ninguém pode falar desse jeito com audácia, com essa chutzpah com Deus, ninguém pode falar assim, e ele tinha falado de uma forma folgada demais com Deus. Mas o líder da geração, Shimon ben Shetter, defendeu Roni Megiel e falou: olha, se fosse qualquer outra pessoa que tivesse falado com Deus assim, eu também acho que ele tinha que ser banido. Mas Roni Megiel, ele age como um filhinho, ele age como um membro da casa de Deus, e o Criador responde ele, então está tudo certo, ele está podendo, ele pode. Mas então existe um nível espiritual que a pessoa chega, que com certeza Roni Megiel tinha chegado nesse nível, que ele se chama, segundo o Zohar, o Filho de Deus. O Filho de Deus, segundo o Zohar, é um nível que uma pessoa chega, um nível espiritual que muitas pessoas ao longo da história chegaram, e Roni Megiel foi um dos que chegou, que a pessoa fala com Deus como se fosse o pai, e a gente sabe que às vezes o nosso filho, a gente ama tanto o nosso filho, o filho pede de um jeito assim, não tão prudente, mas a gente dá porque o pai quer o bem do filho. Então, para tudo isso acontecer, a gente tem que ter certeza uma coisa: a luz do Criador quer o nosso bem, a luz do Criador está sempre presente. Tem um caos acontecendo, as pessoas tendem a pensar que Deus não está envolvido com isso. Sabe, isso não vem de Deus, isso vem do lado negativo. Faça o curso de Cabala, você vai entender que o lado negativo trabalha para Deus. Existe um lado negativo no universo, mas o lado negativo do universo, como a gente aprende nos cursos de Cabala, trabalha para a luz, para nos prover o livre-arbítrio. Sabe? Então não é que tem um lado negativo tentando tomar o poder e que Deus não tem nada a ver com isso. Tudo que acontece no videogame, o programador do videogame está ciente disso. Imagina que você tem alguém jogando videogame. Aí as pessoas estão jogando videogame, eu sempre dou esse exemplo nas minhas aulas, elas estão sentadas junto, jogando videogame, com o programador do videogame. O cara que programou o videogame está sentado junto. Aí será que alguma hora esse jogo vai ficar matando monstrinhos? Fica aparecendo monstrinhos na tela e tem que matar monstrinhos. Será que alguma hora vai aparecer um monstrinho na tela que o programador do videogame sentado aqui conosco vai falar: gente, esse monstrinho não foi eu que programei, não sei de onde veio esse monstrinho, não foi eu que programei esse monstrinho? Claro que não. Qualquer monstrinho que aparecer na tela do videogame, quem programou o monstrinho? O criador do videogame, o programador do videogame. É a mesma coisa, por mais assustador que seja uma coisa que esteja acontecendo na tela do videogame da vida, na tela do jogo da vida, Deus está por trás, a luz está por trás. E o que a luz quer? A luz quer o nosso bem. A luz quer nos levar para um lugar cada vez melhor. E cabe a alguns de nós ter essa audácia sagrada, essa chutzpah sagrada que cria milagres, de falar assim: Senhor do Universo, por que você está fazendo isso com teus filhos? A gente merece uma vida boa. A gente foi criado para ter uma vida boa. A gente vai ser um bom receptor para a luz. A gente vai se transformar. A gente está trabalhando, a gente vai tirar o ego da frente. A gente vai se unir. Não precisa mais ser no chicote, pode ser no amor. Pode parar. Por favor, tenha misericórdia. Chega de praga, chega de epidemia.